Um aposentado de 68 anos que morava num barraco de madeira na favela estava prestes a perder tudo numa enchente, quando o vidente Carlinhos apareceu com as chaves de uma casa que mudaria não só a vida dele, mas de toda uma comunidade. O que aconteceu depois virou lenda no bairro e fez dezenas de pessoas chorarem de emoção. Essa história vai mexer com você do início ao fim. Se você ainda não é inscrito no canal Caridades do Carlinhos Vidente, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história inspiradora de transformação e espiritualidade que acontecem através do trabalho do Carlinhos. E deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo, porque a energia positiva de cada pessoa que acompanha fortalece essa corrente de amor e caridade. Era uma segunda-feira chuvosa do mês de março, daquelas chuvas pesadas e persistentes que fazem os morros de São Paulo virarem rios de lama e transformam a vida dos moradores de favela num verdadeiro pesadelo. O vidente Carlinhos estava em casa assistindo ao noticiário da manhã, quando viu uma reportagem sobre áreas de risco na zona sul da cidade. As imagens mostravam famílias sendo evacuadas de suas casas precárias, barracos deslizando morro abaixo, pessoas perdendo tudo que tinham conquistado em anos de trabalho duro em questão de minutos. O coração do Carlinhos apertou ao ver aquelas cenas de desespero e sofrimento. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Enquanto assistia àquelas imagens dramáticas, o Carlinhos sentiu aquele arrepio característico percorrer todo o seu corpo. O sinal inconfundível de que seus guias espirituais queriam se comunicar com ele. Ele fechou os olhos ali mesmo na sala e entrou em estado meditativo profundo. Em sua visão espiritual, ele viu claramente o rosto de um homem idoso, de cabelos grisalhos, pele marcada pelo sol e pelas intempéries da vida, e um olhar que misturava cansaço com dignidade. Seus mentores espirituais mostraram que aquele homem estava numa situação de perigo iminente e que precisava urgentemente de ajuda. O Carlinhos abriu os olhos e soube imediatamente o que precisava fazer. Ele pegou as chaves do carro, vestiu uma capa de chuva e saiu dirigindo em direção à região que tinha visto no noticiário. A chuva continuava caindo forte. As ruas estavam alagadas, o trânsito completamente congestionado, mas nada disso importava. Quando o universo convoca, não há desculpas que valham. Ele dirigiu por mais de 1 hora até chegar à comunidade que tinha sido mostrada na reportagem. Estacionou o carro na parte baixa do morro e começou a subir a pé pelas vielas estreitas e escorregadias. A cena que ele encontrou era de dar aperto no coração. Famílias com crianças de colo tentando salvar o que podiam de dentro de barracos que ameaçavam desabar a qualquer momento. A Defesa Civil estava no local tentando evacuar as áreas mais críticas. Voluntários ajudavam a carregar pertences morro abaixo. Era um cenário de caos e desespero. O Carlinhos continuou subindo, guiado por aquela intuição espiritual que nunca o enganava. Ele sabia que estava sendo conduzido até a pessoa específica que precisava encontrar. Depois de subir por cerca de 15 minutos, passando por becos apertados e vielas lamacentas, o Carlinhos parou em frente a um barraco de madeira particularmente precário, localizado bem perto de uma encosta que já mostrava sinais perigosos de deslizamento. O barraco era pequeno, construído com tábuas velhas e pedaços de compensado, coberto com telhas de eternite furadas. Através da porta entreaberta, ele podia ver um homem idoso sentado numa cadeira velha, olhando para a chuva lá fora com uma expressão de resignação profunda. Era exatamente o homem que tinha visto em sua visão espiritual. O Carlinhos bateu levemente na porta e disse licença. O homem virou o rosto e ficou surpreso ao ver um estranho bem vestido ali na porta do seu barraco, em meio àquela tempestade. Ele disse seja bem-vindo, com aquela educação característica das pessoas humildes que, mesmo não tendo nada, sempre recebem os outros com cortesia. O Carlinhos entrou e imediatamente percebeu como aquele lugar era precário. O teto tinha vários buracos por onde a água pingava, formando poças no chão de terra batida. As paredes eram finas e úmidas. Havia um fogareiro improvisado num canto, uma cama velha coberta com lençóis remendados e pouquíssimos pertences guardados em caixas de papelão já molhadas pela infiltração. Pegue sua cópia do e-book
Os maiores ensinamentos do Carlinhos Vidente para fazer sua vida decolar espiritualmente. O link está aqui, na descrição deste vídeo. São ensinamentos poderosos que vão te conectar com as energias superiores e transformar sua vida em todos os aspectos, assim como aconteceu com o seu Manuel e tantas outras pessoas tocadas por essa sabedoria. O Carlinhos se apresentou e perguntou o nome do Senhor. O homem respondeu que se chamava Manuel, mas todo mundo o conhecia como seu Manuel. Tinha 68 anos de idade e morava ali naquela comunidade havia mais de 20 anos. O Carlinhos perguntou se ele não estava preocupado com o risco de deslizamento. Afinal, a Defesa Civil estava evacuando toda aquela área. Seu Manuel deu um sorriso triste e disse que estava preocupado sim, mas não tinha para onde ir. Aquele barraco era tudo que ele tinha no mundo, e se fosse para o abrigo provisório da prefeitura, não poderia levar nada consigo, e provavelmente perderia o barraco de vez. Enquanto conversavam, o vidente Carlinhos fechou os olhos discretamente e permitiu que sua visão espiritual se abrisse completamente. Ele começou a ver a história de vida de seu Manuel como se fossem cenas de um filme passando rapidamente em sua mente. Viu que aquele homem tinha uma trajetória de muito trabalho e sacrifício, mas também de perdas dolorosas e injustiças amargas. Seu Manuel tinha nascido no interior de Minas Gerais, numa família de agricultores pobres. Desde criança trabalhou na roça ajudando os pais. Teve pouco estudo, apenas conseguiu completar as primeiras séries do primário antes de ter que abandonar a escola para trabalhar em tempo integral. Seu Manuel ficou confuso, não estava entendendo direito o que aquele homem estava querendo dizer. O Carlinhos então foi mais direto. Disse que ia providenciar uma casa de verdade para seu Manuel morar, uma casa de alvenaria, com estrutura segura, em lugar plano e sem risco de deslizamento, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo. Seu Manuel pensou que tinha ouvido errado ou que aquele homem estava brincando com ele. Ele perguntou se o Carlinhos estava falando sério mesmo. O Carlinhos confirmou que estava falando completamente sério, que dentro de no máximo 2 semanas, seu Manuel estaria morando numa casa digna e segura. Seu Manuel começou a chorar. Não era um choro discreto, era um choro profundo e liberador de alguém que há muito tempo não se permitia sentir esperança e que, de repente, via uma luz surgindo na escuridão total em que vivia. Ele disse que não podia acreditar, que aquilo devia ser um sonho, que coisas assim não aconteciam com gente como ele. Mas o Carlinhos garantiu que não era sonho, era real, e que já naquele dia mesmo eles iriam começar a resolver tudo. Ele pediu para seu Manuel juntar apenas os pertences mais importantes e essenciais, e que ele o levaria para um lugar seguro enquanto providenciava a casa. O Carlinhos ligou para alguns amigos de confiança que faziam parte de sua rede de apoio espiritual e caridoso. Explicou a situação e em poucos minutos tinha organizado tudo. Um desses amigos tinha um pequeno hotel popular na região e ofereceu um quarto gratuito para seu Manuel ficar temporariamente enquanto a casa era providenciada. Outro amigo se ofereceu para ajudar a carregar os pertences do barraco. O Carlinhos também ligou para uma assistente social de uma ONG parceira e pediu para ela começar a procurar casas disponíveis para locação ou compra em áreas seguras e com preços acessíveis. Naquele mesmo dia, com a ajuda dos amigos que chegaram rapidamente, eles tiraram tudo que seu Manuel tinha no barraco, colocaram em sacolas e caixas e desceram o morro cuidadosamente. Seu Manuel olhou para trás uma última vez para aquele barraco que tinha sido sua morada por tantos anos, onde tinha vivido momentos felizes com Maria e os filhos, mas também onde tinha experimentado suas maiores dores e perdas. Ele fez uma oração silenciosa, agradecendo por ter sobrevivido todo aquele tempo e pedindo proteção para os vizinhos que ainda permaneciam lá. Então virou as costas e desceu o morro segurando o braço do Carlinhos, deixando para trás aquele capítulo difícil de sua vida. O hotel onde seu Manuel ficou hospedado não era luxuoso, era bem simples, na verdade, mas comparado ao barraco, era um palácio. Tinha uma cama confortável com lençóis limpos, banheiro com chuveiro de água quente, televisão funcionando e, o melhor de tudo, estava em lugar seguro sem risco nenhum de deslizamento. Seu Manuel tomou um banho quente demorado. Algo que não fazia havia muito tempo, pois no barraco só tinha um chuveirinho elétrico quebrado que dava apenas água fria.
Ele se deitou naquela cama macia e, pela primeira vez em anos, conseguiu relaxar de verdade, sem o medo constante de que o barraco desabasse durante a noite. Nos dias seguintes, enquanto seu Manuel descansava no hotel, o vidente Carlinhos e sua equipe trabalharam incansavelmente para encontrar a casa perfeita. A assistente social visitou diversos imóveis, analisou localização, condição estrutural, preço, proximidade de comércio e transporte público. O Carlinhos usou suas conexões e seus recursos financeiros para viabilizar a operação. Ele tinha alguns imóveis que alugava e a renda era usada justamente para obras de caridade como aquela. Ele também tinha doadores que contribuíam regularmente para seu trabalho espiritual e caridoso. Depois de 5 dias de busca intensiva, eles encontraram a casa ideal. Era uma casinha simples, mas muito digna, localizada num bairro de classe trabalhadora na Zona Sul, longe de áreas de risco. A casa tinha sido colocada à venda por uma família que estava se mudando para outro estado. Tinha sala, cozinha, 2 quartos pequenos, banheiro completo, quintal nos fundos e garagem na frente. A estrutura estava boa, precisava apenas de alguns pequenos reparos e uma pintura geral. O preço estava dentro do que o Carlinhos podia pagar usando o fundo que mantinha para suas ações de caridade. O Carlinhos visitou a casa pessoalmente, sentiu a energia do lugar, conversou com seus guias espirituais e recebeu confirmação de que aquela era a casa certa para seu Manuel. Ele fechou o negócio imediatamente, pagou à vista e tratou de toda a documentação necessária. Enquanto isso, ele contratou uma pequena equipe de pedreiros e pintores para fazer os reparos urgentes. Eles trocaram algumas telhas quebradas, consertaram torneiras, pintaram toda a casa por dentro e por fora com cores alegres e acolhedoras, limparam tudo profundamente. Em uma semana, a casa estava pronta para receber seu Manuel. Pegue sua cópia do e-book, Os Maiores Ensinamentos do Carlinhos Vidente, para fazer sua vida decolar espiritualmente. Você vai encontrar na descrição deste vídeo. São ensinamentos que vão abrir caminhos de abundância e transformação na sua vida, assim como aconteceu com seu Manuel, que viu sua realidade mudar completamente. Mas o Carlinhos não parou por aí. Ele sabia que não adiantava dar apenas a casa vazia. Com a ajuda de doadores e de lojas parceiras, ele mobilizou uma verdadeira operação para mobiliar completamente a casa. Conseguiu doação de uma geladeira nova, um fogão seminovo em ótimo estado, uma mesa com cadeiras para a cozinha, um sofá confortável para a sala, uma televisão, uma cama de casal com colchão novo para um quarto e uma cama de solteiro para o outro quarto caso algum filho ou neto viesse visitar. Conseguiu também jogos de cama, toalhas, panelas, pratos, talheres, copos, produtos de limpeza, tudo o que uma casa precisa para funcionar. Alguns voluntários se ofereceram para ajudar a montar tudo e organizar a casa. Em 2 dias de trabalho conjunto, aquela casa que estava vazia se transformou num lar aconchegante e completo. Colocaram cortinas nas janelas, tapetes na sala, quadros nas paredes, plantas no quintal. Encheram a geladeira com alimentos básicos para o primeiro mês. Deixaram produtos de higiene pessoal no banheiro. Fizeram questão de que cada detalhe fosse pensado para que seu Manuel não precisasse se preocupar com nada além de se mudar e ser feliz. Quando tudo estava pronto, o vidente Carlinhos foi até o hotel buscar seu Manuel. Ele disse apenas que tinham encontrado uma casa e que iam visitá-la para ver se ele aprovava. Seu Manuel ainda não sabia todos os detalhes, pensava que talvez fosse um lugar para ele morar de aluguel ou algo assim. Eles pegaram o carro e dirigiram até o bairro. Quando estacionaram em frente à casinha pintada de cores claras e alegres, seu Manuel achou bonita, mas não entendeu bem o que estavam fazendo ali. O Carlinhos desceu do carro, foi até o portão e abriu. Fez sinal para seu Manuel descer também. Eles caminharam até a porta da frente da casa. Foi quando o Carlinhos tirou uma chave do bolso e colocou na mão trêmula de seu Manuel. O velho olhou para aquela chave sem compreender. O Carlinhos então disse as palavras que mudariam tudo. Disse que aquela era a casa dele, que aquela chave era sua, que tudo ali dentro era seu, que ele não ia pagar aluguel nenhum porque a casa tinha sido comprada em seu nome e seria dele para sempre, para viver até o fim de seus dias, e se quisesse deixar de herança para os filhos depois. Seu Manuel ficou paralisado. Ele olhava para a chave, olhava para a casa,
Olhava para o Carlinhos e não conseguia processar o que estava acontecendo. O Carlinhos o encorajou a abrir a porta e entrar. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na fechadura, seu Manuel finalmente abriu a porta. Quando ele entrou e viu aquela casa toda mobiliada, limpa, cheirando a novo, com tudo organizado e pronto para morar, suas pernas bambearam. Ele teve que se segurar no batente da porta para não cair. Seu Manuel começou a caminhar de cômodo em cômodo, como se estivesse num sonho. Abria as portas dos quartos e via as camas arrumadas com lençóis novos. Entrava na cozinha e via a geladeira cheia, o fogão novinho, todos os utensílios organizados nos armários. Ia ao banheiro e via tudo funcionando perfeitamente, com toalhas penduradas e produtos de higiene na prateleira. Voltava para a sala e via o sofá confortável, a televisão, os quadros na parede. Não conseguia parar de chorar. Soluçava alto enquanto tocava nos móveis, como se precisasse confirmar que eram reais e não uma ilusão. Quando jovem, seu Manuel se casou com Maria, uma moça da cidade vizinha que conheceu numa festa de igreja. Eles tiveram 4 filhos e viviam numa pequena propriedade rural que pertencia aos pais dele. A vida era dura, mas tinham o suficiente para comer e um teto sobre a cabeça. Seu Manuel trabalhava de sol a sol, plantando milho, feijão, mandioca, criando algumas galinhas e porcos. Maria cuidava da casa e das crianças com toda a dedicação. Eram felizes dentro das limitações que a pobreza impunha, tinham amor, união familiar e dignidade. Mas a seca implacável que assolou a região por 3 anos consecutivos destruiu completamente aquela vida. As plantações morreram, os animais foram vendidos um a um para comprar comida, e finalmente não havia mais como se sustentar naquela terra árida e improdutiva. Quando os pais de seu Manuel faleceram com poucos meses de diferença um do outro, os irmãos dele decidiram vender a propriedade para dividir o dinheiro. Seu Manuel ficou sem casa e sem terra. Com 4 filhos pequenos para sustentar e nenhuma perspectiva no interior, ele tomou a decisão difícil de migrar para São Paulo em busca de oportunidades. Chegaram à capital paulista no início dos anos 80, época em que a cidade recebia milhares de imigrantes nordestinos e mineiros, fugindo da seca e da fome. Seu Manuel conseguiu emprego como ajudante geral numa fábrica de móveis na Zona Sul. O salário era pequeno, mas dava para alugar um cômodo simples numa vila e sustentar a família modestamente. Maria fazia faxinas em casas de família para complementar a renda. As crianças estudavam em escola pública. A vida era difícil, tinham que economizar cada centavo, mas estavam todos juntos e aos poucos foram se adaptando àquela cidade grande e assustadora. Seu Manuel trabalhou naquela fábrica por 15 anos. Era um funcionário dedicado, pontual, nunca faltava, fazia hora extra sempre que precisava. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para comprar uma casinha própria, mesmo que fosse bem simples, para dar mais segurança à família. Mas quando estava perto de completar 20 anos de empresa e garantir uma aposentadoria melhor, a fábrica fechou as portas sem aviso prévio. O dono tinha contraído dívidas enormes, declarou falência e simplesmente desapareceu. Seu Manuel e centenas de outros funcionários ficaram sem emprego, sem receber as verbas rescisórias, sem nada. Com 50 e poucos anos de idade e sem qualificação profissional específica, seu Manuel não conseguiu mais arrumar emprego formal. Passou a fazer bicos como pedreiro, ajudante de mudança, carregador, qualquer coisa que aparecesse. A renda ficou instável e insuficiente. Tiveram que sair do cômodo alugado porque não conseguiam mais pagar. Foi quando um conhecido disse que tinha um barraco vago numa favela do morro e que eles podiam ocupar. Não era o ideal, mas era melhor do que a rua. Seu Manuel aceitou e a família se mudou para aquele barraco precário que pelo menos oferecia um teto. Os filhos foram crescendo e aos poucos cada um seguiu seu caminho. O mais velho conseguiu emprego em outra cidade e foi embora. A segunda filha se casou jovem e foi morar com o marido na Zona Leste. O terceiro filho se envolveu com más companhias, entrou para o mundo das drogas e acabou sendo assassinado numa briga entre gangues quando tinha apenas 22 anos. A morte desse filho destroçou o coração de Maria
que nunca mais foi a mesma depois disso. A filha caçula conseguiu terminar os estudos com muito esforço e foi fazer faculdade em outro estado com uma bolsa de estudos que tinha conquistado. Seu Manuel continuou fazendo bicos para sobreviver, mas a idade avançando tornava cada vez mais difícil conseguir trabalho. Ele desenvolveu problemas na coluna por causa dos anos de trabalho pesado, e isso limitava ainda mais suas possibilidades. Maria trabalhava como diarista. Era ela quem segurava as pontas financeiramente. Mas então veio a tragédia maior. Maria descobriu um câncer de mama já em estágio avançado. Ela lutou por 2 anos contra a doença, fazendo quimioterapia e radioterapia no sistema público de saúde, mas o câncer era agressivo demais. Ela faleceu numa manhã de inverno, segurando a mão de seu Manuel, depois de 40 anos de casamento. A morte de Maria destruiu completamente seu Manuel. Ele perdeu o chão, perdeu o sentido de continuar lutando. A mulher da sua vida, sua companheira de todas as horas, sua parceira em todas as batalhas, tinha partido e deixado um vazio imenso. Ele entrou em depressão profunda, parou de sair, parou de procurar trabalho, vivia apenas da pequena aposentadoria que tinha conseguido com muito custo, depois de juntar todos os anos trabalhados que conseguiu comprovar. O valor era miserável, mal dava para comprar comida básica e pagar a conta de luz da favela. Os filhos que estavam vivos tentavam ajudar quando podiam, mandavam um dinheirinho de vez em quando, ligavam para saber como ele estava, mas todos tinham suas próprias vidas complicadas, suas próprias dificuldades financeiras, suas próprias famílias para sustentar. Seu Manuel não queria ser um peso para ninguém, sempre dizia que estava bem mesmo quando não estava. Ele passou a viver sozinho naquele barraco, numa solidão dolorosa, remoendo memórias do passado, conversando com os espíritos da falecida esposa e do filho morto, esperando o tempo passar até chegar sua própria hora de partir. Está gostando dessa história poderosa? Então, se inscreva agora no canal Caridades do Carlinhos Vidente e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada relato que compartilhamos aqui é um testemunho real do poder da fé, da caridade e da transformação espiritual que pode acontecer quando mantemos a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Nos últimos anos, a situação do barraco tinha piorado muito. As madeiras estavam apodrecendo, o teto estava cada vez mais furado. E pior ainda, a encosta atrás do barraco estava se movimentando perigosamente a cada estação de chuvas. Todo ano a Defesa Civil vinha, interditava alguns barracos, evacuava algumas famílias, mas nunca tinha solução definitiva. As pessoas voltavam depois de alguns dias nos abrigos porque não tinham para onde ir. Seu Manuel sabia que era questão de tempo até o barraco desabar ou ser levado por um deslizamento. Mas ele não tinha forças nem recursos para fazer nada a respeito. Tinha aceitado que provavelmente morreria ali, soterrado pela lama, e, de certa forma, isso não o assustava tanto. Pelo menos estaria livre daquele sofrimento diário. Naquela manhã chuvosa, quando a Defesa Civil tinha vindo novamente ordenando evacuação, seu Manuel tinha simplesmente se recusado a sair. Ele disse aos agentes que não ia para abrigo nenhum, que se fosse para morrer, preferia morrer ali mesmo no seu barraco, na sua casa, no único lugar que ainda tinha no mundo. Os agentes tentaram insistir, mas não podiam obrigá-lo à força, então anotaram o nome dele e seguiram adiante para tentar convencer outros moradores. Seu Manuel tinha ficado sentado naquela cadeira velha, olhando a chuva cair, esperando o destino cumprir seu curso. Foi exatamente nesse momento que o vidente Carlinhos apareceu na porta. Enquanto seu Manuel contava sua história com aquela voz cansada de quem já desistiu de lutar, o Carlinhos ouvia atentamente cada palavra, cada detalhe, cada nuance de dor e resignação naquele relato. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber o tanto que aquele homem tinha sofrido, o tanto que tinha lutado durante toda a vida, apenas para ter o mínimo de dignidade e sobrevivência. Seu Manuel era a personificação de milhões de brasileiros trabalhadores honestos que dedicam a vida inteira ao trabalho duro, mas nunca conseguem sair da pobreza, que são esmagados por um sistema cruel e desigual, que perdem tudo o que construíram por injustiças e fatalidades que estão completamente fora do seu controle. O vidente Carlinhos segurou as mãos calejadas e enrugadas de seu Manuel
e olhou profundamente em seus olhos cansados. Ele disse que aquele encontro não era por acaso, que seus guias espirituais o tinham conduzido até ali, porque a história de seu Manuel ainda não tinha terminado, que ele ainda tinha propósito e missão a cumprir nesta vida, que ele não podia desistir agora. Seu Manuel deu um sorriso triste e disse que agradecia as palavras bonitas, mas que já estava velho demais, cansado demais, doente demais, e que não via mais sentido em continuar lutando. Ele disse que tinha trabalhado a vida inteira e, no final das contas, não tinha conseguido nada além daquele barraco miserável que estava prestes a desabar. Foi quando o Carlinhos disse algo que fez seu Manuel parar de repente e olhar para ele com atenção total. O Carlinhos disse que ele não ia morrer naquele barraco, que ele não ia passar seus últimos anos de vida naquela condição indigna, que o universo tinha outros planos para ele. Seu Manuel perguntou o que ele queria dizer com isso. O Carlinhos então explicou que ele tinha sido enviado ali pelos seus mentores espirituais com uma missão específica que era tirar seu Manuel daquela situação de perigo e dar a ele a oportunidade de viver seus últimos anos com dignidade, conforto e paz. O vidente Carlinhos deixou que ele explorasse tudo no seu tempo, respeitando aquele momento profundamente emocionante. Quando seu Manuel finalmente voltou para a sala, ele se ajoelhou no chão ali mesmo e começou a agradecer a Deus em voz alta, entre soluços. Ele dizia que não merecia aquela bênção, que era um pecador, que tinha falhado tantas vezes na vida, mas que Deus não tinha o abandonado. Dizia que Maria e o filho que se foram deviam estar intercedendo por ele lá do céu. Agradecia ao Carlinhos repetidas vezes, chamando ele de anjo, de salvador, de instrumento divino. O Carlinhos ajudou seu Manuel a se levantar do chão e o abraçou longamente. Disse que ele merecia sim aquela bênção, e muito mais que tinha sido um homem trabalhador e honesto, a vida inteira que tinha criado filhos com dignidade, apesar de todas as dificuldades que tinha cuidado da esposa doente, com amor e dedicação. E que agora era a hora dele descansar e viver em paz os anos que ainda tinha pela frente. Disse que a casa era um presente do universo, uma recompensa pela fé que ele manteve mesmo nos momentos mais difíceis, um reconhecimento de toda a luta e sofrimento que tinha passado. Naquele dia, os voluntários que tinham ajudado a preparar a casa também vieram para dar boas-vindas a seu Manuel. Trouxeram bolos, salgados, refrigerantes e fizeram uma pequena festa de inauguração ali mesmo na sala da casa nova. Os vizinhos curiosos também vieram conhecer o novo morador e foram todos muito receptivos e gentis. Seu Manuel estava radiante, emocionado, ainda não acreditava completamente que aquilo estava acontecendo com ele. Ele repetia para todo mundo que encontrava aquele dia que era o mais feliz da sua vida desde o dia em que tinha se casado com Maria. Nos dias seguintes, seu Manuel foi se adaptando à nova realidade. Acordava de manhã e levava alguns segundos para lembrar que estava na casa própria, em cama confortável, em lugar seguro. Ia até a cozinha e fazia seu café tranquilamente. Sentava na porta da frente e tomava sol enquanto observava o movimento da rua. Conversava com os vizinhos que passavam. Foi conhecendo a vizinhança, descobrindo onde ficava a padaria, o mercado, a farmácia, o posto de saúde. Todos eram muito gentis com ele. A notícia da história dele tinha se espalhado no bairro e as pessoas ficavam emocionadas ao conhecê-lo. O vidente Carlinhos visitava seu Manuel regularmente para ver como ele estava se adaptando e se precisava de alguma coisa. Ele também providenciou que seu Manuel fosse incluído em alguns programas sociais do governo que ele não conhecia e que dariam direito a alguns benefícios adicionais. Conseguiu marcar consultas médicas para ele tratar dos problemas de saúde que tinha negligenciado por anos. Levou ele para fazer exames completos, comprou todos os remédios que ele precisava, garantiu que ele tivesse acompanhamento médico regular. Mas talvez a transformação mais bonita tenha acontecido no espírito de seu Manuel. Aquele homem que tinha desistido de viver, que esperava apenas a morte chegar, que não via mais sentido em nada, de repente recuperou a vontade de viver. Seus olhos, que eram apagados e sem brilho, voltaram a ter aquela luz de quem tem esperança. Ele voltou a sorrir, voltou a fazer planos para o futuro, voltou a se cuidar, a se barbear, a vestir roupas limpas e passar perfume.
Era como se ele tivesse rejuvenescido 10 anos em poucas semanas. Seu Manuel ligou para os filhos para contar a novidade incrível. Eles ficaram impressionados e muito gratos ao homem bondoso que tinha ajudado o pai deles. A filha, que morava em outro estado, disse que ia visitá-lo nas próximas férias, e agora que ele tinha casa com um quarto de sobra, ela poderia ficar hospedada com ele. O filho, que morava em outra cidade, também prometeu visitar mais frequentemente. Os filhos começaram a mandar dinheiro mensalmente para ajudar o pai com as despesas, não porque ele estava passando necessidade, mas porque queriam contribuir e garantir que ele tivesse uma vida mais confortável. Se inscreva agora no canal Caridades do Carlinhos Vidente e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Cada mensagem fortalece essa corrente de energia positiva que envolve o trabalho de caridade e transformação do Carlinhos. Seu Manuel começou a participar de atividades na comunidade. Descobriu que havia um grupo de idosos que se reunia numa praça próxima para jogar dominó e conversar. Ele passou a frequentar e fez novos amigos. Descobriu também que a igreja do bairro tinha um grupo de oração e trabalho voluntário. Ele se juntou e começou a ajudar nas campanhas de arrecadação de alimentos para famílias carentes. Ele dizia que tinha recebido tanto que precisava retribuir de alguma forma. Precisava ser útil, precisar ajudar outros que estavam passando pelo que ele tinha passado. A história de seu Manuel começou a se espalhar pela região e chegou à mídia local. Um jornal de bairro publicou uma matéria emocionante sobre sua transformação. Depois, uma rádio comunitária o convidou para dar uma entrevista. As pessoas ficavam tocadas ao ouvir o relato de como ele tinha saído de um barraco, prestes a desabar para uma casa própria, digna, graças ao trabalho do vidente Carlinhos. Muitas pessoas começaram a procurar o Carlinhos, querendo contribuir com doações para que ele pudesse ajudar mais pessoas em situação similar. O Carlinhos usou essas doações para criar um pequeno fundo permanente destinado especificamente a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. A ideia era que os juros e rendimentos desse fundo fossem usados continuamente para projetos de moradia digna para pessoas da terceira idade que estavam vivendo em condições precárias. Seu Manuel se tornou o primeiro beneficiário desse projeto, mas a intenção era que muitos outros fossem ajudados ao longo dos anos. 3 meses depois de se mudar para a casa nova, seu Manuel estava completamente transformado. Ele tinha ganhado peso saudável porque agora se alimentava direito. A saúde tinha melhorado significativamente com os remédios e acompanhamento médico adequados. O semblante estava tranquilo e feliz. Ele recebia visitas regulares dos filhos que ficavam hospedados na casa. Os netos que ele mal conhecia agora vinham visitá-lo e adoravam a casa do avô. Ele tinha uma rotina saudável e ativa. Acordava cedo, cuidava do quintal onde tinha plantado alguns pés de tomate e pimentão. Ia à praça, jogar dominó com os amigos, participava das atividades da igreja, assistia seus programas favoritos na televisão, dormia tranquilo em cama confortável. Um dia, seu Manuel pediu ao Carlinhos para fazer uma visita à antiga comunidade da favela onde ele morava. Ele queria ver como estavam os antigos vizinhos, queria mostrar para eles que era possível sair daquela situação, queria dar esperança. O Carlinhos achou a ideia maravilhosa e o acompanhou. Quando chegaram lá, foi uma cena muito emocionante. Os antigos vizinhos ficaram impressionados com a transformação de seu Manuel. Ele, que parecia um homem moribundo alguns meses atrás, agora estava revigorado, saudável, feliz, radiante. Seu Manuel conversou longamente com cada um dos vizinhos, perguntou sobre as dificuldades que estavam enfrentando. Ouviu suas histórias com atenção e empatia. Ele apresentou o vidente Carlinhos para todos e explicou como ele tinha sido ajudado. Alguns moradores tímidos se aproximaram do Carlinhos pedindo ajuda também. Ele anotou os nomes e prometeu ver o que podia fazer. Naquele dia mesmo, ele identificou mais 2 famílias em situação crítica que precisavam urgentemente de ajuda e começou a articular formas de auxiliá-las. A visita à favela teve um impacto profundo em seu Manuel. Ele viu que ainda havia tantas pessoas vivendo naquela situação precária que ele tinha vivido. Tantos idosos em barracos inseguros, tantas crianças em risco.
ele sentiu que precisava fazer mais. Conversou com o Carlinhos sobre a possibilidade de criar algum tipo de projeto mais estruturado para ajudar os moradores daquela comunidade. O Carlinhos adorou o entusiasmo e a disposição dele e disse que iam trabalhar juntos nisso. Nas semanas seguintes, eles elaboraram um projeto social focado especificamente naquela comunidade. O objetivo era não apenas tirar famílias de áreas de risco, mas também oferecer capacitação profissional, apoio psicológico, orientação jurídica e criar oportunidades de geração de renda. Seu Manuel, mesmo com sua idade avançada e limitações físicas, se tornou uma espécie de embaixador do projeto na comunidade. Ele tinha credibilidade porque era um deles. Tinha vivido as mesmas dificuldades, conhecia os desafios. As pessoas confiavam nele, e isso facilitava muito o trabalho. O Carlinhos conseguiu mobilizar empresários, ONGs, órgãos públicos e voluntários para apoiar o projeto. Em 6 meses, eles já tinham conseguido realocar 5 famílias de áreas de alto risco para moradias dignas. Tinham oferecido cursos profissionalizantes para 20 jovens da comunidade. Tinham organizado mutirões de limpeza e pequenas melhorias de infraestrutura nos becos. Tinham criado uma horta comunitária que fornecia alimentos frescos para os moradores. Era um trabalho árduo, mas extremamente gratificante. Seu Manuel se encontrou nesse trabalho voluntário. Ele dizia que finalmente tinha encontrado o propósito que procurava, que sua vida tinha ganhado um sentido novo e profundo. Ele não via mais os dias passando vazios e sem significado. Agora, cada dia, era uma oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Ele acordava animado, com energia renovada, com vontade de trabalhar pelo bem comum. Aquele homem que meses atrás queria apenas morrer agora estava mais vivo do que nunca. 1 ano depois daquele dia chuvoso em que o Carlinhos o encontrou no barraco prestes a desabar, a vida de seu Manuel estava irreconhecivelmente transformada. Ele não tinha apenas ganhado uma casa, tinha ganhado saúde, propósito, comunidade, família reunificada e principalmente tinha recuperado a vontade de viver e a esperança no futuro. Ele se tornara uma inspiração para muitas pessoas. Um exemplo vivo de que nunca é tarde para recomeçar, de que sempre há esperança mesmo quando tudo parece perdido. O vidente Carlinhos organizou uma celebração na casa de seu Manuel para comemorar 1 ano de transformação. Estavam presentes os filhos e netos dele, os vizinhos do bairro novo, alguns antigos vizinhos da favela, os voluntários do projeto social e várias pessoas que tinham sido tocadas pela história dele. Foi uma festa linda, cheia de amor e gratidão. Seu Manuel fez um discurso emocionado, agradecendo a todos, mas especialmente ao Carlinhos, que tinha sido o instrumento da providência divina em sua vida. Ele disse que tinha aprendido que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos e esquecidos. Disse que tinha aprendido que milagres acontecem sim, que anjos existem em forma humana e que o amor é a força mais poderosa do universo. Disse que tudo que tinha passado de sofrimento agora fazia sentido porque o tinha preparado para ser uma pessoa melhor, mais compassiva, mais grata, mais útil. Disse que dedicaria o resto de sua vida a retribuir a bênção que tinha recebido, ajudando outros que precisam. O Carlinhos, por sua vez, disse que seu Manuel era um exemplo de dignidade e resiliência. Disse que mesmo tendo sofrido tanto, tendo perdido tanto, ele nunca perdeu sua humanidade, sua bondade, sua capacidade de amar. Disse que pessoas como seu Manuel eram seus verdadeiros mestres espirituais, porque ensinavam na prática o que significa viver com fé e dignidade mesmo diante das maiores adversidades. Disse que tinha sido uma honra poder ajudá-lo e que a transformação dele inspirava o Carlinhos a continuar seu trabalho caridoso. A história de seu Manuel nos ensina lições profundas sobre várias coisas. Nos ensina sobre a importância de não julgarmos as pessoas pela situação em que se encontram, porque não sabemos as batalhas que elas tiveram que enfrentar para chegar ali. Seu Manuel não estava naquele barraco por preguiça ou incompetência. Estava ali porque uma série de injustiças sociais, fatalidades e tragédias pessoais o levaram para aquele lugar. Mas por baixo daquela aparência de velho derrotado, morava um homem de caráter forte, trabalhador,
dedicado, amoroso. A história também nos ensina sobre a importância de termos políticas públicas adequadas para idosos em situação de vulnerabilidade. Quantos seu Manuéis existem por aí vivendo em condições indignas depois de terem trabalhado a vida inteira? Quantos idosos estão em áreas de risco porque a aposentadoria miserável não permite viver em lugar decente? Isso é uma vergonha para qualquer sociedade que se diz civilizada. Precisamos urgentemente de mais programas habitacionais para a terceira idade, de aposentadorias dignas, de suporte social adequado. Mas a história também nos ensina que, enquanto esperamos que as políticas públicas melhorem, cada um de nós pode fazer sua parte individual. O Carlinhos não esperou o governo resolver o problema de seu Manuel. Ele agiu diretamente usando seus recursos e sua rede de contatos. E não fez isso sozinho. Mobilizou várias pessoas que contribuíram cada uma de acordo com suas possibilidades. Alguns doaram dinheiro, outros doaram móveis e eletrodomésticos, outros doaram tempo e trabalho voluntário. Foi um esforço coletivo que transformou aquela vida. Essa é uma lição importante, não precisamos ter os recursos do Carlinhos para ajudar. Podemos contribuir de pequenas formas que, somadas, fazem grande diferença. Podemos doar roupas que não usamos mais para quem precisa. Podemos voluntariar algumas horas do nosso tempo em projetos sociais. Podemos usar nossas habilidades profissionais para ajudar de forma gratuita quem não tem condições de pagar. Podemos simplesmente ser mais gentis e respeitosos com pessoas em situação de vulnerabilidade, reconhecendo nelas a mesma humanidade que existe em nós. A história de seu Manuel também nos ensina sobre resiliência e sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. Ele tinha chegado num ponto em que não via mais sentido em viver. Mas quando a ajuda chegou, ele não desperdiçou a oportunidade. Ele agarrou com as duas mãos e fez o melhor uso possível dela. Ele não apenas se beneficiou da ajuda, mas se transformou ele mesmo num agente de transformação, ajudando outros na mesma situação que ele esteve. Isso é lindamente inspirador. E, finalmente, a história nos ensina sobre propósito. Seu Manuel descobriu na velhice que seu propósito não era apenas sobreviver, mas servir. Ele encontrou sentido e alegria em trabalhar voluntariamente para melhorar a vida de outros. Isso o rejuvenesceu, o energizou, lhe deu razão para acordar todos os dias com entusiasmo. Todos nós precisamos encontrar nosso propósito, aquilo que dá sentido e significado à nossa existência, além das nossas necessidades e desejos pessoais. Quando encontramos esse propósito e nos dedicamos a ele, a vida floresce de formas inimagináveis. Hoje, seu Manuel continua vivendo em sua casa, cuidando do quintal, participando das atividades comunitárias, trabalhando no projeto social, recebendo visitas da família e aproveitando cada dia como o presente precioso que é. Ele diz que está vivendo os melhores anos de sua vida, que tem mais alegria agora do que tinha quando era jovem. Ele prova que nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para encontrar propósito e sentido. O vidente Carlinhos continua seu trabalho de caridade, ajudando muitas outras pessoas em diversas situações. Mas ele sempre diz que a história de seu Manuel tem um lugar especial em seu coração, porque exemplifica perfeitamente o que ele acredita ser o verdadeiro significado de caridade. Não é dar esmola ou fazer o outro se sentir inferior. É restaurar dignidade, é devolver esperança, é reconhecer valor, é empoderar a pessoa para que ela se torne protagonista de sua própria transformação. Se você gostou dessa história, se inscreva agora no canal Caridades do Carlinhos Vidente e ative o sininho das notificações. Na tela vão aparecer mais 2 vídeos de outras caridades incríveis feitas pelo Carlinhos Vidente que vão te emocionar e inspirar. Não deixe de assistir e compartilhar essas histórias de transformação e fé.